A semente de um império. Para entender como um dos maiores impérios da história humana nasceu, é preciso primeiro compreender o mundo que o tornou possível. Um mundo que estava se despedaçando. No ano de 1243, algo aconteceu nas montanhas da Anatólia que mudaria o destino de 3 continentes. Na Batalha de Kozidá, os guerreiros mongóis de Batucan destruíram completamente o exército do sultanato seleucida de Rum. Não foi apenas uma derrota militar. Foi o colapso de uma ordem. O sultanato que havia governado a Anatólia por 2 séculos, que havia construído caravansarais, mesquitas e universidades, que havia mantido a paz entre dezenas de tribos e povos diferentes, esse sultanato simplesmente deixou de existir como força política real. O que restou foi um estado vassalo, humilhado, pagando tributos aos mongóis, incapaz de proteger suas próprias fronteiras. E quando um poder central desaparece, o que surge em seu lugar? O caos. A fragmentação. Dezenas de pequenos principados turcomanos, os beyliks, emergiram como ilhas de poder em um mar de incerteza. Cada beylik tinha seu próprio bey, seu próprio exército, seus próprios interesses. Eles competiam por pastagens, por rotas comerciais, pela lealdade de guerreiros errantes. A Anatólia tornou-se um quebra-cabeça de ambições rivais, onde a aliança de hoje era a traição de amanhã. No extremo noroeste dessa Anatólia fragmentada existia uma zona que os turcos chamavam de Ussê, a fronteira. Era a região mais perigosa e mais promissora ao mesmo tempo. Perigosa porque ficava na borda do Império Bizantino, que ainda controlava cidades ricas como Nicéia, Bursa e Nicomédia. Promissora porque os guerreiros que se estabeleciam ali tinham acesso direto a terras férteis e ricas cidades que podiam ser conquistadas. Era nessa fronteira que um clã específico recebeu, por volta de 1250, uma posição que pareceria um fardo, mas provaria ser um presente do destino. O clã Kai era uma das 24 tribos dos turcos oghuz, os mesmos povos que haviam fundado os Seleucidas, os mesmos que haviam migrado das estepes da Ásia Central séculos antes. Não eram os mais poderosos, não eram os mais numerosos, mas tinham um líder extraordinário, Ertuğrul Gazi. Ertuğrul estabeleceu seu clã nas densas florestas e montanhas de Domanis, uma região de pastos ricos de verão nas alturas da Anatólia. Ali, com pouco mais de 400 tendas de feltro e um grupo de guerreiros leais chamados Alpes, ele construiu uma comunidade coesa e disciplinada. Sua estratégia era simples e eficaz: oferecer seus serviços militares aos seleucidas em troca de terras e proteção. Em vez de lutar contra todos, ele escolheu seus aliados com cuidado, e em troca recebeu controle sobre a aldeia de Só-Contrematé e seus arredores. Só-Contrematé. Uma palavra simples para um lugar que mudaria o mundo. Para quem passasse por ali, era apenas uma pequena aldeia no vale do rio Sakária. Casas de madeira e pedra, um mercado modesto, uma pequena mesquita. Nada que sugerisse grandeza. Mas Ertuğrul enxergou o que outros não viam. Só-Contrematé ficava exatamente no ponto onde as rotas comerciais que ligavam o interior da Anatólia às ricas cidades costeiras do Mediterrâneo se cruzavam. Quem controlasse Só-Contrematé controlava o fluxo de mercadorias, de informações, de pessoas. E mais importante, Só-Contrematé ficava apenas alguns dias de marcha das cidades bizantinas mais vulneráveis da região. Era uma base de lançamento perfeita para quem tivesse a ambição de expandir. No ano de 1281, Ertuğrul Gazi morreu. E com sua morte, o clã Kai chegou a uma encruzilhada. Quem seria capaz de continuar o que ele havia construído? A resposta estava em seu filho mais jovem, Osman. E aqui começa a história que o mundo jamais esquecerá. Osman não era apenas um guerreiro. Qualquer filho de Ertuğrul poderia ser um guerreiro. O que tornava Osman diferente era sua compreensão de que a força militar, por si só, não constrói impérios. Impérios são construídos sobre legitimidade, sobre a crença das pessoas de que seu líder tem o direito de governar. E Osman buscou essa legitimidade em todas as direções possíveis. Ele se aproximou dos Ais, uma poderosa ordem de artesãos e comerciantes que controlavam a economia das cidades anatolianas. Ele forjou uma aliança com Sheikh Edebali, o líder espiritual mais respeitado da região, um homem cujas palavras tinham o peso de decretos divinos. E ele adotou uma política que poucos líderes medievais tiveram a sabedoria de praticar: a tolerância. Camponeses cristãos que fugiam dos pesados impostos bizantinos encontravam no território de Osman não perseguição, mas proteção. Artesãos gregos, mercadores armênios, guerreiros turcomanos de outros clãs, todos eram bem-vindos, desde que respeitassem a ordem que Osman estava construindo.
Essa reputação de justiça e tolerância transformou S.O. Contrematé em um imã. Guerreiros gazis, combatentes voluntários motivados pela fé e pela promessa de glória, chegavam de todas as partes da Anatólia para se juntar ao crescente Beylik de Osman. Cada chegada fortalecia o clã. Cada aliança expandia sua influência. E então, em uma noite que nenhum cronista otomano jamais esqueceu, aconteceu algo que transcendeu a política e a estratégia. Osman estava descansando na casa do cheque Edebali em Bilecik quando teve um sonho. Um sonho que, segundo as crônicas, foi interpretado como uma mensagem direta de Deus. Em seu sonho, uma lua cheia saiu do peito de Edebali e entrou no seu próprio peito. E de seu peito nasceu uma árvore de luz, uma árvore tão grande que seus galhos cobriam 3 continentes, que suas raízes tocavam os 4 grandes rios do mundo conhecido, que sua sombra protegia cidades e montanhas e mares. Edebali, ao ouvir o relato do sonho ao amanhecer, ficou em silêncio por um longo momento. E então declarou, com a certeza de quem recebeu uma revelação: Deus havia escolhido Osman e seus descendentes para governar o mundo. Não importa o que pensemos hoje sobre sonhos e profecias. O que importa é o efeito que essa história teve sobre os guerreiros e povos que seguiam Osman. Em uma época em que a legitimidade religiosa era tão importante quanto a força militar, a profecia de Edebali transformou Osman de um simples chefe de clã em um instrumento da vontade divina. Ninguém mais poderia questionar seu direito de liderar. E foi com essa legitimidade, militar, política, espiritual, que Osman chegou ao ano de 1299. O sultanato seleucida havia finalmente colapsado por completo. Os mongóis estavam recuando. O momento era agora ou nunca. Quando o emissário seleucida chegou cobrando tributo anual, Osman fez algo que nenhum bey da região havia ousado fazer antes. Ele pegou o pergaminho do tributo e o rasgou ao meio. Diante de todos os seus guerreiros e anciãos, ele declarou que não pagaria mais tributos a ninguém. O clã Kai era livre. O Beylik de S.O. Contrematé era um estado soberano. Para selar essa declaração, Osman ordenou a cunhagem da primeira moeda com seu próprio nome. Em árabe, as letras que formavam seu nome foram gravadas em prata, um ato que, no mundo medieval islâmico, tinha o mesmo peso de uma declaração de independência formal. E na mesquita de S.O. Contrematé, na oração de sexta-feira seguinte, o imã leu a kuta, a oração solene, em nome de Osman. O Estado otomano havia nascido. Mas Osman sabia que um Estado sem território era apenas uma declaração. Era preciso provar, com ferro e sangue, que o novo Beylik era capaz de defender e expandir suas fronteiras. E o primeiro grande teste veio com a fortaleza de Karakaysar. Erguida pelos bizantinos no topo de uma colina íngreme, Karakaysar controlava as rotas comerciais do vale do rio Licos, uma posição estratégica que Osman não podia ignorar. No ano de 1288, ainda antes da declaração formal de independência, Osman lançou o cerco. Foi uma batalha brutal, travada noite adentro, com flechas de fogo cruzando o céu escuro e guerreiros escalando as muralhas sob uma chuva de pedras e óleo fervente. Mas a determinação dos gazis era inabalável. A fortaleza caiu. Ao entrar pelos portões destruídos de Karakaysar ao amanhecer, Osman não apenas conquistou uma fortaleza. Ele estabeleceu sua primeira sede administrativa, transformando o que havia sido um posto avançado bizantino no coração de um estado em construção. E foi dali, do alto da torre mais elevada de Karakaysar, que Osman olhou para o oeste. O sol se punha sobre as terras bizantinas. Bursa estava ali, a poucos dias de marcha. Nicéia estava ali. E além delas, no horizonte mais distante que qualquer olho humano poderia alcançar, estava a cidade que nenhum muçulmano havia conseguido conquistar em séculos. A cidade que o próprio profeta havia prometido que um dia cairia nas mãos do Islã. Constantinopla. Karakaysar era apenas o começo. O verdadeiro destino ainda estava por vir. Capítulo 2. A expansão para o oeste. Quando Osman morreu, em 1326, ele não havia conquistado Bursa. Havia passado os últimos anos de sua vida sitiando a cidade, cercando-a lentamente, cortando suas rotas de abastecimento, esperando. E assim, no mesmo ano de sua morte, seu filho Orhan entrou em Bursa sem precisar destruí-la. A cidade simplesmente abriu suas portas. Isso dizia muito sobre o método otomano. Não era apenas força bruta, era paciência, era estratégia, era compreensão de que uma cidade conquistada intacta vale mais do que uma cidade em ruínas. Bursa se tornou a primeira grande capital otomana. Não mais uma aldeia de pastores,
Não mais tendas de feltro na estepe. Agora havia palácios de pedra, mesquitas com cúpulas, bazares movimentados, madrasas onde sofolars debatiam filosofia e teologia. Em menos de 30 anos, o pequeno clã Cai havia construído uma cidade. Mas Orhan não parou em Bursa. Em 1329, o imperador bizantino Andrônico III decidiu que era hora de acabar com essa ameaça crescente. Reuniu seu exército e marchou para enfrentar os otomanos perto da costa do Mar de Mármara, em um lugar chamado Pelekanon. Foi um erro catastrófico. Os cavaleiros otomanos, rápidos e disciplinados, flanquearam o exército bizantino antes que ele pudesse se organizar. Andrônico III foi ferido. Seu exército se desfez. E com essa derrota, o Império Bizantino perdeu sua última chance real de conter o avanço otomano na Anatólia. 2 anos depois, em 1331, Nicéia caiu. Nicéia, a cidade onde, em 325 d.C., o imperador Constantino havia reunido os bispos de todo o mundo cristão para definir os fundamentos da fé. A cidade que havia resistido a séculos de ataques. Agora, suas chaves eram entregues a Orhan Gazi. E o que Orhan fez com Nicéia? Não a destruiu. Transformou sua grande catedral em mesquita e madrasa. Permitiu que os cristãos continuassem vivendo lá. Nomeou um governador justo. Era um padrão que se repetiria por séculos. Os otomanos conquistavam, mas não apagavam. Absorviam. Então, por volta de 1337, Orhan fez algo que mudaria a história militar do mundo. Reuniu seu irmão Alaeddin e seu comandante Carakalil, e juntos criaram o que seria o primeiro exército permanente e profissional do mundo medieval, os Janízaros. Pense no que isso significava. Antes dos Janízaros, todos os exércitos medievais eram essencialmente temporários. Um rei convocava seus nobres, eles traziam seus camponeses, lutavam uma batalha, e depois todos voltavam para casa. Não havia treinamento contínuo, não havia disciplina permanente, não havia lealdade institucional. Os Janízaros eram diferentes. Eram soldados que não tinham outra vida além do exército. Não tinham família, não tinham propriedades, não tinham lealdades tribais. Sua única lealdade era ao sultão. Eram treinados desde jovens, alimentados, vestidos e pagos pelo Estado. E, em troca, lutavam com uma disciplina e uma ferocidade que nenhum exército feudal europeu conseguia igualar. O nome Janízaro vem do turco Yeniseri, que significa simplesmente nova tropa. Mas havia nada de simples neles. Eram a arma mais sofisticada da época. Em 1345, Orhan absorveu o beylik vizinho de Karesi, na região da atual Balquesir. Isso pode parecer um evento menor, mas não era. Porque Karesi ficava na costa do Mar de Mármara, bem em frente ao Estreito dos Dardanelos. Pela primeira vez na história, os otomanos podiam olhar para a Europa e ver não apenas água, mas uma possibilidade. A oportunidade chegou em 1352, quando o filho de Orhan, Suleiman Pasha, ajudou o pretendente ao trono bizantino João VI Cantacuzeno a recuperar o poder. Em troca, recebeu a fortaleza de Simpe, na península de Galípoli. Era um pé na porta da Europa. E então, em março de 1354, aconteceu algo que nenhum estrategista poderia ter planejado. Um terremoto devastador destruiu as muralhas de Galípoli. Em uma única noite, a principal fortaleza que protegia a entrada da Europa ficou sem defesas. Suleiman Pasha cruzou o estreito antes que o sol nascesse. Quando os bizantinos acordaram, os otomanos já estavam do outro lado. A Europa havia sido alcançada. Orhan morreu em 1362, deixando um império que se estendia de Só-Contrematé até a Europa. Seu filho Murad assumiu o trono com uma visão clara. O futuro estava no Ocidente. Murad era diferente de seus predecessores. Onde Osman havia sido fundador visionário e Orhan o consolidador paciente, Murad era o conquistador sistemático. Ele não apenas avançava. Ele construía enquanto avançava. Cada cidade conquistada recebia um governador, um sistema de leis, uma infraestrutura administrativa. Em 1369, após anos de pressão militar e diplomática, a grande cidade de Adrianópolis caiu. Murad a rebatizou de Edirne e a tornou a nova capital do Império Otomano. Pense nisso. A capital do Império estava agora na Europa. Constantinopla, que havia sido o centro do mundo cristão por 1000 anos, estava agora cercada por todos os lados. Em 1371, no rio Maritsa,
Murad destruiu uma coalizão cristã de sérvios, búlgaros e húngaros em uma batalha noturna de surpresa. Foi uma vitória tão completa que os príncipes cristãos dos Balcãs começaram a se render sem lutar. Em 1373, o próprio imperador bizantino João V Palaiologos viajou até Edirne e se ajoelhou diante de Murad. O maior império cristão do mundo havia se tornado vassalo de um sultão otomano. 1000 anos de história imperial bizantina reduzidos a um tributo anual e a soldados obrigados a lutar nas guerras do sultão. Murad criou o sistema Millet, que permitia que cada comunidade religiosa, cristãos, judeus, muçulmanos, se governasse por suas próprias leis em assuntos internos. Era uma tolerância pragmática, mas funcionava. As cidades otomanas floresciam com uma diversidade que o mundo medieval raramente havia visto. Em 1385, Sofia caiu sob a neve dos Balcãs. Em 1386, Niche. Em 1387, Salônica. O domínio otomano nos Balcãs parecia inevitável. Mas havia um último obstáculo: a Sérvia. O príncipe Lazar havia reunido uma coalizão de sérvios, bósnios, albaneses e valacos. Eles marcharam para enfrentar Murad no campo dos Melros, em Kosovo. Era o 15 de junho de 1389. O que aconteceu naquele campo ainda é debatido por historiadores. Sabemos que foi uma batalha épica, com dezenas de milhares de guerreiros de cada lado. Sabemos que os otomanos venceram. E sabemos que algo extraordinário aconteceu. Murad I, o sultão que havia transformado um pequeno beylik em um império de 2 continentes, foi assassinado no próprio campo de batalha por um nobre sérvio chamado Milo Bilic. Murad morreu vitorioso. Seu exército havia vencido. Os Balcãs estavam conquistados. Mas o sultão que havia construído tudo isso não viveu para ver o resultado final. Seu filho Bayezid pegou a espada ensanguentada do pai e olhou para o horizonte. A vitória era sua. O império era seu. E com ele, vinha uma ambição ainda maior do que a de seu pai. O que viria a seguir mudaria o mundo. Capítulo 3. O trono do mundo. Quando Bayezid assumiu o trono no campo ensanguentado de Kosovo, em 1389, o mundo islâmico observava com admiração e temor. Ele não era apenas um sultão. Era o trovão. YLDRM. Um homem que movia exércitos com a velocidade de uma tempestade. Em apenas 6 anos, Bayezid fez o que nenhum sultão otomano havia conseguido antes. Ele unificou a Anatólia pela força, engolindo os beyliks rivais um por um, do oeste ao centro, do norte ao sul. Os príncipes turcomanos que resistiram foram derrotados. Os que se submeteram foram absorvidos. Então, no ano de 1396, a Europa respondeu com sua última grande cruzada. O rei Sigismundo da Hungria liderou uma coalizão de cavaleiros franceses, alemães, ingleses e húngaros em direção ao Danúbio. Eram os melhores guerreiros da cristandade. Confiantes, impacientes e fatalmente arrogantes. Na fortaleza de Nicópolis, às margens do Danúbio, Bayezid os esperava. Os cavaleiros franceses, recusando os conselhos húngaros, avançaram diretamente para as estacas de madeira pontiagudas plantadas pelos otomanos. Em poucas horas, a maior cruzada medieval havia sido esmagada. A Europa nunca mais tentaria parar os otomanos em campo aberto. Mas o destino é imprevisível. Do leste, surgiu uma ameaça que nem mesmo Bayezid poderia imaginar. Tamerlão, o conquistador turco-mongol que havia varrido a Pérsia, a Índia e o Oriente Médio como uma tempestade de fogo. Ele enviou cartas insultuosas a Bayezid, chamando de formiga tentando lutar contra elefantes. Bayezid respondeu com igual desprezo. Então, no dia 20 de julho de 1402, os 2 maiores exércitos do mundo islâmico se encontraram na planície de Subuk, próximo a Ankara. 140.000 mongóis contra 85.000 otomanos. Mas os números não contavam toda a história. Tamerlão havia corrompido os vassalos tártaros de Bayezid. No meio da batalha, enquanto os otomanos lutavam com toda a sua força, os tártaros simplesmente pararam de lutar e mudaram de lado. O exército do trovão entrou em colapso. Bayezid tentou escapar para as montanhas. Mas Tamerlão havia cercado tudo. O sultão mais poderoso do mundo islâmico foi capturado. Ele morreu no cativeiro, em março de 1403, deixando seu império à beira da destruição total. O que se seguiu foi o período mais sombrio da história otomana. Por 11 anos, os 4 filhos de Bayezid,
Suleiman, Isa, Musa e Mehmed, guerrearam entre si pelo trono vazio. Irmão contra irmão. Cidade contra cidade. O império que havia levado um século para ser construído estava se despedaçando em uma década. Mas em 1413, Mehmed I, o mais paciente e estratégico dos filhos, derrotou seus irmãos e assumiu o trono como único governante. Ele passou os 8 anos seguintes costurando as feridas do império com diplomacia, paciência e reconstrução. Quando morreu, em 1421, o Império Otomano havia sobrevivido ao pior momento de sua história. Seu filho, Murad II, assumiu o poder e continuou a consolidação. Em 1422, ele tentou conquistar Constantinopla, mas as muralhas teodósinas e o fogo grego provaram-se intransponíveis. Murad recuou, mas não desistiu. Em 1444, uma nova grande cruzada avançou pelos Balcãs, liderada pelo rei Vladislau III da Polônia e pelo general João Hunyadi. Era a última chance da Europa de expulsar os otomanos do continente. Na Batalha de Varna, próximo ao Mar Negro, Murad II os destruiu completamente. O rei polonês morreu no campo de batalha. A Europa nunca mais organizaria uma cruzada terrestre contra os otomanos. Mas o verdadeiro protagonista desta história ainda estava crescendo. Mehmed II nasceu em 1432. Aos 12 anos, em 1444, seu pai abdicou e o colocou no trono. Era um menino cercado por ministros idosos e desconfiados, liderados pelo poderoso vizir Sandar Alil Pasha, que desprezava o jovem sultão. Quando os janízaros se rebelaram, Murad II foi forçado a retornar e assumir o trono novamente. Mehmed foi enviado para o exílio Manisa, humilhado. Mas naquele exílio, algo aconteceu. O jovem Mehmed não se curvou. Ele estudou. Leu todos os livros sobre Constantinopla que pôde encontrar. Estudou engenharia militar, táticas de cerco, história romana e grega. Aprendeu 6 idiomas. E desenvolveu uma obsessão absoluta: conquistar a cidade que havia resistido a todos por 1000 anos. Em 1451, seu pai morreu. Mehmed II, agora com 19 anos, assumiu o trono definitivamente. Desta vez, não havia menino no trono. Havia um predador. Sua primeira ação foi construir a fortaleza de Rumelizar no Bósforo, diretamente em frente à fortaleza de Anadoluizar, construída por seu bisavô Bayezid. Juntas, as duas fortalezas bloqueavam completamente o Estreito do Bósforo. Nenhum navio poderia passar sem permissão otomana. Constantinopla estava isolada. Então Mehmed contratou o engenheiro húngaro Orbán para fundir os maiores canhões de bronze que o mundo já havia visto. O maior deles, chamado de Basílica, tinha mais de 8 metros de comprimento e disparava balas de pedra de 500 kg a mais de 1,5 km de distância. 60 bois e 200 homens foram necessários para arrastá-lo até as muralhas de Constantinopla. Em 6 de abril de 1453, o cerco final começou. 80.000 soldados otomanos cercaram a cidade por terra. Uma frota de mais de 100 navios bloqueou o mar. Dentro das muralhas, apenas 8.000 defensores, liderados pelo imperador Constantino Shi Palaiologos, resistiam. Os supercanhões rugiam dia e noite. As muralhas teodósinas, que haviam resistido por 1000 anos, começavam a rachar. Mas os defensores reparavam os buracos durante a noite, e o cerco se prolongava. Então, em uma noite de meados de maio, Mehmed executou um movimento de genialidade absoluta. Ele mandou construir trilhos de madeira lubrificados com gordura animal sobre as colinas de Gálata. E naquela noite, 72 navios de guerra otomanos foram arrastados por terra, subindo as colinas e descendo até o Corno de Ouro, contornando completamente a corrente de ferro que os bizantinos haviam estendido para bloquear a entrada do porto. Ao amanhecer, os defensores de Constantinopla acordaram e viram a frota otomana dentro do Corno de Ouro. O choque foi devastador. Na madrugada de 29 de maio de 1453, o ataque final começou. Onda após onda de soldados otomanos jogaram-se contra as muralhas enfraquecidas. O general genovês Giovanni Giustiniani, que havia liderado a defesa com brilhantismo, foi ferido gravemente e retirado do campo de batalha. Sem ele, a defesa entrou em colapso. Em algum momento da manhã, um portão secundário, a Quercoporta, foi encontrado aberto por descuido. Os soldados otomanos entraram. O imperador Constantino Shi, recusando-se a fugir, jogou fora seus ornamentos imperiais e avançou para o combate como um simples soldado.
Seu corpo nunca foi encontrado. No amanhecer de 29 de maio de 1453, Mehmed II, com apenas 21 anos, montou seu cavalo branco e avançou pelo portão aberto da cidade que havia obsedado seus sonhos desde a infância. À sua frente, a silhueta imponente da Basílica de Santa Sofia surgia entre a fumaça e a névoa da manhã. O trono do mundo aguardava seu novo mestre. Sul,